agora tem entrevista especial aqui nos nossos estúdios. Nós temos o prazer de receber o presidente interino do Sistema FAEP, Agide Eduardo Meneghetti, que vem conversar aqui sobre a questão de alimentos, Plano Safra e muito mais. Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, quero começar naturalmente perguntando sobre o assunto do momento, né? A questão da crise dos alimentos. Eu sei que a Federação da Agricultura, assim como outras entidades, elaborou ali um plano. Estava difícil para o governo entender os caminhos. Vocês deram um mapa, um norte ali, com uma série de 20 medidas aproximadamente do que poderia ser feito. Mas o governo, né, ignorou com sucesso e acabou lançando ali a questão da redução da taxação de alguns itens importados, apostando na questão da safra, contando na divisão de responsabilidade com os governos estaduais. Qual é a leitura que a Federação da Agricultura do Paraná tem sobre o caminho que o governo escolheu, o governo federal, para conter a crise dos alimentos? Vai dar certo? Olha, na nossa visão e na nossa abrangência, juntamente com as outras entidades, quando nós enviamos esse documento e essas reivindicações, nós esperávamos ter uma ponte de diálogo com o governo federal, coisa que, mais uma vez, se mostrou que o governo federal não está aberto ao diálogo com o agronegócio brasileiro. Sendo esse o grande alicerce que segura a nossa economia há anos. No Paraná, o agronegócio segura mais de 10 anos a nossa balança comercial. Nós vemos, infelizmente, como ações ineficazes que o governo federal está tomando para segurar, diz ele, né, que vai tentar segurar os custos dos alimentos através do que eles estão fazendo. Mas reduzir as importações e tudo mais não é o caminho. Nós vemos que isso são atitudes para o público dele, para o eleitorado dele, querendo jogar a culpa para o agronegócio paranaense, mostrando que o agronegócio tem um custo muito elevado, que o agronegócio ganha muito dinheiro, que o agronegócio tem grandes latifundiários. E isso não é a realidade do Paraná, não é a realidade da grande maioria do Brasil. O agronegócio não está com essa potência, essa pujança toda à toa. Nós trabalhamos muito na parte tecnológica, desenvolvimento, de crescimento, e vemos com grande tristeza, que o governo federal quer imputar uma culpa em nós, produtores rurais, inclusive eu também sou, que os custos dos alimentos estão altos por causa disso. Na realidade, se nós olharmos friamente, só olhar para a parte econômica do país, os produtos e os alimentos, ou melhor, quais produtos não estão caros no país hoje? E quando eu digo produtos, não são do agronegócio. Produtos industrializados, gás, luz, o que você escolher, energia elétrica, está tudo caro. Por que está caro? A pergunta é por que está caro? Está caro justamente porque o custo do Brasil está muito elevado. O custo do país está muito caro. Nós estamos tendo uma má gerência dos gastos públicos. Nós não estamos sabendo fazer com que o orçamento da União volte em benefício da população. Então eu vejo que o nosso excelentíssimo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o nosso presidente da República tem que ter um caminho de diálogo e uma sensibilidade de ver que não é o agronegócio que sim está prejudicando ou está deixando o alimento alto, mas toda a cadeia que o compõe, transporte, diesel, iluminação, folha de pagamento, funcionário, taxa de inflação, está tudo alto. Então, por esse motivo que a gente vê que estão tentando criar uma narrativa que o agronegócio é o grande vilão da moeda. E isso não é verdade. Então quer dizer que apostar, por exemplo, em contenção do dólar, nessas medidas paliativas e na chegada da próxima safra, que parece ser a estratégia do governo, na sua avaliação, não vai ser suficiente para contornar essa crise? Nós não vemos isso como uma medida que seja suficiente. A contenção do dólar, todos estão vendo aí, o dólar sobe, o dólar desce, mas a expectativa de dólar 5,90 ou 5,99. Todo mundo estima, vai ser uma super safra, mas como que a gente pode fazer uma previsibilidade dessa, haja vista as adversidades climáticas que o país está enfrentando, não só de agora. As últimas 3 safras, 4 safras, por exemplo, que nós tivemos foram deficitárias. Todos os produtores tiveram problemas, com alto custo elevado, taxa de juro elevadíssima, a mais de 12,5%, uma das reivindicações nós do Paraná, juntamente com outras entidades que mandamos um documento pelo Paraná, junto com o governo do estado, inclusive, é a redução, um teto máximo de taxa de juros até 10,5% para os nossos produtores, pequenos e médios, micro, pequenos e médios produtores, porque tudo isso em conjunto acarreta um custo maior. E quem paga esse custo no país como um todo? É sempre a população, não tem de onde. E aí eu parafraso
né, o meu pai e o meu finado avô, com ditado popular, do couro se faz a correia, não tem como. Então, se está aumentando de algum lugar, algum outro lugar vai ser penalizado para pagar essa conta. É igual a conta de casa. Ninguém gasta mais do que ganha. Porque se gastar mais do que ganha, alguém vai ter que pagar essa conta. E a gente está falando de isenção fiscal no final das contas, né? Quando a gente pensa na principal estratégia que foi adotada pelo governo. Mas essa não foi a única estratégia. Junto aí com essa questão da redução, de zerar de fato a alíquota de uma série de alimentos, o governo também anunciou a aceleração do SISBPOA, não sei se é assim que se fala, mas é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Também anunciou, né, um plano safra que tem foco na cesta básica e o fortalecimento dos estoques reguladores da Conab. Como é que vocês veem essas outras medidas aí atreladas que também foram anunciadas pelo governo federal? Quando você fala da cesta básica, isso foi uma reivindicação, inclusive, dos congressistas da frente, foi a Frente Parlamentar da Agropecuária, junto com a bancada do agro, que conseguiu firmar e ter a posição da isenção dos produtos da cesta básica nessa nova lei tributária que nós estamos tendo aí, né? Mas aí quando você analisa tudo isso, aí você vê o Plano Safra. Qual que é o valor do Plano Safra? Ele já anunciou? Porque eu ainda não sei. Tá? Então nós reivindicamos um Plano Safra de 597 bilhões de reais, né, que nós vemos que o agronegócio brasileiro precisa. Se seremos atendidos, não sabemos. Desses 597 bilhões, 417 bilhões nós solicitamos para comercialização, né, e custeio. E os outros 180 bilhões nós solicitamos também para a parte de investimentos. Será que o governo vai nos atender? No ano passado nós solicitamos um valor ao qual não foi atendido. E ao mesmo tempo, nós não somos olhados na questão de seguro agrícola. O Paraná hoje é o maior tomador de seguro agrícola no Brasil. No ano passado nós solicitamos 4 bilhões. Aí do nada, esse ano, o governo falou, os 4 bilhões que tinha para o agronegócio do Plano Safra não tem mais. Nós não podemos ser surpreendidos com uma medida dessa. E aí, todo o setor produtivo vai para cima, junto com as bancadas e afins. Não, nós vamos colocar os 4 bilhões de volta atrás de uma medida. Que foi com o Plano Safra também, mais ou menos, essa questão, né? Anuncia uma medida, depois retorna, dá uma instabilidade. Qual é a sensação que fica olhando a condução do agro nessa conversa sobre a questão de crise de alimentos e medidas do governo? O senhor já deixou claro que sente que existe ali uma espécie de vilanização do setor do agro por parte do governo. Agora, as políticas também deixam qual impressão, né? Porque não é só a responsabilização pela crise, parece que o olhar também, né, para questões históricas, seguro, Plano Safra, têm sido deixados um pouco de lado. Olha, se a gente começar essa conversa aqui, nós vamos até 10 da noite com a audiência aqui. Mas assim, quando a gente olha para isso, há sim uma vilanização do agronegócio. Haja visto como está sendo tratadas as questões das terras indígenas também. Nós temos várias áreas que estão sendo invadidas no oeste do Paraná, que várias mídias já divulgaram, já foram mostrados que os indígenas que estão lá não são indígenas, são paraguaios migrados para o Brasil, por ali na faixa de fronteira. O governo federal não tem interesse e não está se manifestando interesse em resolver essa situação, criando toda essa insegurança jurídica no campo, que também é mais um complicador para o produtor rural. Porque o cara não consegue produzir, vai lá, produz, ele é agredido, enfim, ele, mulher, vivem com constante risco, forçando assim uma desapropriação de áreas, como a Itaipu anunciou recentemente, que o Conselho de Itaipu aprovou 280 milhões para a compra de 3 mil hectares de terra, mas o hectare de terra ali vale muito mais de 280 milhões, 3 mil hectares para esse valor aí anunciado é irrelevante. E é a pergunta que eu sempre me faço: quem está vendendo terra nessas regiões? Que até onde eu sei, essas regiões não estão homologadas, não foram confirmadas e não poderia estar dessa forma. Então, teria que ter a reintegração de posse. Então, constantemente, a imagem que estão querendo mostrar do agro é que o agro é o vilão, que o agro é sempre o melhor, que o agro não tem problema. E não é verdade. O Paraná, 80% das áreas do estado do Paraná é até 3 módulos fiscais, são pequenas propriedades, 4 módulos fiscais, perdão. São pequenas propriedades rurais, não são grandes propriedades, nós não temos grandes latifundiários aqui, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil hectares, não existe isso aqui no Paraná. Então a gente vê isso aí com muita preocupação. A questão das importações do produto, como a Camila colocou aqui, a gente vê que muitos dos produtos que eles estão gerando as importações, nós não importamos, nós somos autossuficientes.
Nós exportamos e só para o consumo interno. Café, né, um exemplo. É um exemplo. Então eu vejo isso de uma forma que assim, eles estão criando a narrativa de que a solução do problema é isso, porque o agro é o problema, mas na verdade não é o agro. Porque se o pessoal pegar o que nós exportamos, quais são os alimentos que estão sendo zerados, as taxas de importação e tudo mais, não afeta em nada. E outra, o governo não está dialogando com ninguém do agronegócio. Eles estão dialogando. Teve um último diálogo de portas abertas, que eu fiquei sabendo. Não foi chamado o setor produtivo para a mesa, foi chamado algumas entidades que representam o atacado, o varejo. É naquela reunião com a Alckmin? Isso, com a Alckmin. Pela manhã foram reunidos ali alguns ministérios, né? E durante a tarde, atacado e varejo, e aí as medidas foram anunciadas. Mas ali, mas cadê o resto do pessoal para estar nessa mesa para saber se realmente aquilo atende, resolve o problema ou não resolve o problema? Nós fizemos um documento em conjunto de todas as entidades do Brasil, quase, produtivas e agroindustriais, mostrando os caminhos que o governo tem que tomar. E nós só levamos, como você bem disse, ghost. Nós levamos um ghost aí. Levamos, ok, muito obrigado, e tomaram um outro caminho para essas ações. Então, quando não há o diálogo, fica esse embate constantemente. Quem tem sempre a perder? Somos nós, cidadãos, infelizmente. O que foi incorporado dessas medidas, das sugestões que a frente parlamentar já tinha apontado ao governo nas medidas que foram anunciadas efetivamente? O silêncio ensurdecedor. Nada, né? O silêncio responde, né, gente? Não teve nenhuma ação efetiva. Então vamos falar especificamente do Plano Safra, né? Porque o Haddad, ele deu uma entrevista aqui, eu até peguei da Agência Brasil há 3 semanas, em que ele disse, abre aspas, né? O primeiro passo para conter a inflação de alimentos é o Plano Safra maior. E aí o ministro da Economia, ele critica o Congresso, porque segundo ele, a não aprovação do orçamento é que faz com que se impossibilite aí essa discussão. Por outro lado, a gente tem o setor produtivo, os agricultores, a frente parlamentar principalmente ali representando esses produtores, pedindo a inclusão do Plano Safra no orçamento. Mas a gente sabe que o cobertor está curto, né? É por isso, inclusive, que essa discussão está lá empatada em partes até agora. Você acredita que é possível que a gente tenha essa inclusão do Plano Safra no orçamento, para que se tenha, né, uma tranquilidade nos anos futuros? E se sim, em que patamares a gente deveria pensar nisso, né? Quais são as regras ali para que isso seja feito de uma forma adequada? Olha, se realmente... Se a pergunta é, você acredita que o Plano Safra será colocado no orçamento como fixo para o Plano Safra para o agronegócio? Não acredito. Da forma que está sendo conduzida, nós não vemos. Primeiro, porque nós não temos diálogo. Segundo, quando o ministro Haddad faz essa fala que não está sendo votado no Congresso, é por falta de interlocução do próprio governo com os congressistas para mostrar a importância do que isso representa para a União. Porque isso não chegou lá. Nós estamos lá, são 350 deputados federais da FPA. Tem a ministra Elis Cristina e o Senado também. Está todo mundo esperando ávido para isso, para ter essa interlocução da construção disso. Porque todo mundo ali, grandes pessoas que estão ali dentro, trabalham com o agronegócio. Além de serem deputados, eles são do agronegócio. Tem várias pessoas que são do agronegócio e defendem essa pauta. A própria Confederação Nacional da Agricultura, que é a nossa sede-mãe lá em Brasília, nós fizemos um evento e levamos os ministros lá, a bancada federal, e colocamos as reivindicações para o agro do Brasil. Como dar um direcionamento saudável para essa interlocução. Não fomos ouvidos. Então eu não vejo que o governo tem interesse de fazer isso. Então serão anos de resiliência, por exemplo. Se o governo é um governo que não dialoga, não atende, não olha para o setor vem sobrevivendo com base na sua própria resiliência, né? É isso que deve ser a realidade para os próximos anos, até as próximas eleições, pelo menos, se não existir uma mudança nesse relacionamento com o governo federal? Estamos trabalhando fortemente para que não seja isso. Estamos tentando abrir os canais de diálogo. Você mesmo relatou que já esteve, o Pedrinho já esteve aqui, Pedro o meu Lupion amigo Pedro esteve Lupion. Aqui no Jornal da Manhã Paraná, aqui também no RIC Notícias Então, Opinião, assim, trazendo esse retrato. Nós estamos tentando fortemente achar um canal de comunicação, já que não temos com o ministro da Agricultura, estamos tentando tratar diretamente com o Fernando Haddad, estamos tentando achar outros interlocutores do governo federal que possa fazer essa ponte de preocupação e levar as demandas do setor produtivo, que, como eu já disse aqui e repito, se ficar nessa situação que estamos hoje, infelizmente,
A resiliência já... Se bem que a resiliência já faz parte do produtor rural, tá? Que a vida do produtor, quem conhece a realidade do campo sabe que tem uma indústria a céu aberto, está em constante mudança e corre constante risco o tempo inteiro. Então a resiliência faz parte do que nós somos. Mas a resiliência está cada vez se provando mais árdua para aguentar tudo que nós estamos passando por esses tempos. O tempo está acabando aqui, mas é só uma reflexão mesmo que eu acho que a gente possa fazer de forma conjunta sobre essa questão da resiliência, a importância de que ela não se restrinja, né, apenas aqui aos agricultores, que você bem falou, tem isso já no DNA, também à classe política, porque algumas pautas, e eu acho que essa é uma das principais, quando a gente olha para o histórico, né, recente aqui do nosso país, ficaram muito marcadas como sendo de um espectro político ou de outro espectro político. Então, segurança pública, uma pauta exclusiva da direita, educação, uma pauta exclusiva da esquerda, quando, na verdade, a gente tem setores que são fundamentais ou discussões que são fundamentais, independente de quem esteja no governo, né? E falando do setor produtivo, da agricultura, da pecuária, principalmente porque, como você bem disse, é um dos pilares principais da nossa economia, né? Então, é importante que esse diálogo ele seja permanente, independente do governo que esteja. Não, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, o Brasil entrou numa polarização muito grande de lado A e lado B. Isso, para a população como um todo, não é benéfica. Não existe lado A e lado B. Se você olhar o passado, existia lado A, lado B, lado C e tudo mais. Criou-se essa polarização. Com a polarização, tudo que se fala, um joga a culpa pro que o outro fez, ou pelo que o A fez ou pelo que o B fez. E na verdade não é isso. Na verdade, todos que estão lá têm que olhar para um bem comum. Que o bem comum o que é? É políticas públicas para a população brasileira. Para quem realmente precisa deles, é a população. Eles estão lá, com todo o respeito da palavra, estão lá para servir ao povo. Esse é a função do presidente da República. Ele foi eleito para representar o povo a nível de Brasil, frente a outros países, e assim os congressistas. Então eles estão todos lá defendendo o bem público, o interesse comum, que é servir a população brasileira. Só que quando entra nessa seara que nós estamos tão polarizados, não existe o ganha-ganha. Cada um fica puxando para o seu lado, e não é mais isso. Tem muitos partidos, tem muitos congressistas que já estão nessa seara, mas a narrativa de lado A e lado B continua existindo. E quem está pagando a conta de não ter na mesa o diálogo, o entendimento e a desenvoltura está sendo a população mais uma vez. Se você olhar os 2 primeiros mandatos do governo Lula, lá atrás, o governo Lula não fez nada nem perto do que está sendo realizado nesse mandato dele. Ele teve diálogo, ele teve bons ministros, ele conseguiu compor com todas as frentes, tanto da indústria quanto do agronegócio e tudo mais. Tivemos bons ministros da agricultura nos governos deles. Nem todo mundo pensava a mesma coisa. Nem todo mundo pensava a mesma coisa. Era totalmente diversificado dentro do próprio governo. Tivemos um ministro da Agricultura, Reino de Stefanos, à época, que é do Paraná, inclusive, trabalhou no governo até recentemente na AGEPAR, que fez um excelentíssimo trabalho, entre outros. Tivemos o Blairo Maggi, enfim, várias pessoas que eram ligadas ao agronegócio, entendiam a importância e eram ouvidas. Hoje, infelizmente, nós não estamos sendo ouvidos, mas brigamos incansavelmente, e o sistema FAEP, juntamente com a Frente Parlamentar e a Confederação Nacional da Agricultura, briga constantemente, defende constantemente os interesses dos produtores rurais do Paraná e do Brasil, e continuará assim o fazendo. Quero agradecer imensamente aqui a presença do presidente interino do sistema FAEP, Agde Eduardo Meneghetti. Muito obrigada pela entrevista e pela conversa aqui com a Jovem Pan e com os nossos ouvintes. Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado, Camila. Espero ter atendido os anseios de vocês e estamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos os ouvintes. É isso.